Se essa pessoa te fez tão mal, por que você ainda pensa nela? Por que você ainda sente falta dela? Por que parece que uma parte sua ainda quer voltar, mesmo sabendo que racionalmente aquilo quase te destruiu? Muitas vítimas se sentem envergonhadas por um relacionamento narcisista, por não conseguirem sair de um relacionamento assim, de não conseguir esquecer esse relacionamento. Elas pensam: será que eu sou fraca? Eu devo estar louca? Eu devo estar doente? Talvez eu ainda ame essa pessoa. A dificuldade, então, de esquecer, ela não representa um amor verdadeiro, um amor saudável. Na maioria das vezes, ela significa você estar presa a um trauma, a um condicionamento emocional, a um tipo de dependência psicológica. Então, eu quero explicar para você nesse vídeo hoje por que é tão difícil esquecer um narcisista. Mostrar que existem mecanismos psicológicos e até biológicos que estão por trás de tudo isso. E que mesmo quando você adota uma técnica como o contato zero, que ajuda, não é o suficiente para você resolver isso sozinho. Terminar uma relação, se afastar é uma coisa, mas conseguir destravar aquele código que ficou impresso, o vínculo dentro de você, é uma outra coisa. Eu sou Milton Menezes, sou psicoterapeuta há 38 anos e tenho lidado nesse tempo todo com muitas mulheres que têm dificuldade de esquecer, de conseguir se desligar de um relacionamento narcisista. Uma coisa importante, então, quando a gente pensa nessa dificuldade, quando a gente olha de fora, e parece tão estranho que pessoas, inclusive cultas, com instrução, esclarecidas, permaneçam ligadas, mantendo um tipo de vínculo com uma relação tão doentia, tão sofrida como é com um narcisista. Mas veja, o mais difícil, a dificuldade, esse vínculo, ele não é só uma questão de uma saudade, não é só uma questão da falta. O que prende a vítima não é a pessoa em si, é porque ela está presa a um ciclo que permanece sendo retroalimentado e que mantém esse vínculo, um tipo de vínculo traumático. Então, existem alguns fenômenos, como que a gente chama de trauma bonding, que faz com que haja essa manutenção no trauma, esse vínculo traumático que acaba, então, permanecendo, mantendo você vinculada àquela pessoa, mesmo quando você já deixou. E esse vínculo, ele é mantido e ele é criado a partir de uma alternância, uma sequência de aspectos que envolvem a relação que fazem você, sem sentir, ficar enredada, presa nesse ciclo doentio de abuso narcisista. Então ele começa com um tipo de carinho, um envolvimento, um encantamento, depois uma rejeição. Nessa rejeição, logo em seguida vem uma validação, vem uma valorização, vem um tipo de elogio, daqui a pouco é um silêncio que deixa você em dúvida, sem você saber exatamente o que está acontecendo. Daqui a pouco uma nova aproximação e parece então que tudo voltou ao normal e você nem sabe por quê. Para depois então ter uma nova crise, uma punição, e aí então nós temos o retorno do lua de mel, o retorno do carinho, as promessas de que tudo vai ser certo, até começar então um novo ciclo de carinho, rejeição, validação, silêncio e por aí vai. É esse tipo de ciclo que acaba mantendo um vínculo quase que enlouquecedor. Sem você se dar conta, você permanece então cada vez mais vinculada, mais envolvida e com maior dificuldade de se livrar desse tipo de envolvimento. Você não se apegou então só à pessoa. Você se apegou a esse ciclo que confundia a dor com o alívio. Porque depois de uma dor vem o alívio da aproximação, da validação, de uma reaproximação, e nós passamos então a ter esse tipo de vinculação, onde tem uma dor, mas depois ela é seguida de um alívio, de uma compensação. E isso então também biologicamente vai manter a gente presa a esse ciclo. Mas o mais importante não é então o vínculo ou o apego que você teve à pessoa, mas é que essa pessoa, o narcisista, ele conseguiu pegar você em algum tipo de gancho, um gancho que você não vê, alguma coisa que te prende, uma esperança que você teve no momento em que ele entrou na sua vida, uma esperança de que você tivesse aquilo que você mais precisava, aquilo que você necessitava para ser feliz, aquilo que de alguma forma você tinha algum nível de carência. Então, é isso que vai fazendo com que você entre e depois, sendo alimentada nesse ciclo, você tenha dificuldade de sair e depois de esquecer essa pessoa, porque você está presa ainda nesse ciclo de prazer, de dor, de recompensa e de uma expectativa, desse gancho de alguma coisa que você queria ter, que você achou que ele daria, mas que nunca veio na verdade. Esse tipo de ciclo, então, cria um tipo de dependência, uma dependência emocional muito parecida com o padrão de uma dependência química.
a gente não consegue entender porque não consegue sair, não consegue se livrar tão facilmente. Então, nós temos vários tipos de explicação hoje dentro da neurociência, como de alguma forma esse tipo de ciclo ele vai desenvolvendo uma reação neuroquímica que vai fazendo e vai mantendo você presa a esse tipo de ciclo. Desde o início, quando tem esse love bombing, ou seja, um aumento desse envolvimento, do carinho, do amor intenso e a recompensa, principalmente daquilo que você desejava mais essencialmente ter, começa então com essa intensidade, uma tensão, uma idealização, as promessas, uma sensação de conexão que você nunca teve. E isso cria então uma expectativa, um tipo de compensação, um tipo de prazer que fica registrado e você quer manter aquilo. Só que aí então aumentando a dopamina, a sensação de euforia, a associação entre essa pessoa e o que ela promete, o que você sente que pode ter como recompensa emocional, faz com que você fique então na expectativa de mais. Só que a sequência do ciclo é o desprazer, é a dor, é a rejeição, é a agressividade, e isso cria então uma combinação neuroquímica muito complicada entre o prazer e a dor, entre a expectativa de uma recompensa e a punição, fazendo então com que a gente fique preso nesse ciclo interminável. Sentir falta de um narcisista não significa que ele era bom para você. Significa que o seu sistema ficou condicionado, o seu sistema neurológico e o seu sistema psicológico está condicionado a esse ciclo, a esse narcisista. Mas quando a gente pensa então nesse ciclo neuroquímico, a pergunta que eu sempre faço e que eu sempre abordo com as minhas clientes é que esse processo neuroquímico ele não é regido por si só. Existe um tipo de componente interno seu, um tipo de código que você estabeleceu para que o seu corpo reaja dessa forma, para que o seu corpo fique nessa expectativa. Então, é importante que você entenda que na hora que você entra, né, numa relação com o narcisista, é porque de alguma forma ele conseguiu tangenciar, ele conseguiu tocar uma necessidade profunda sua, algo muito importante, mas ao mesmo tempo inconsciente, que você busca a vida toda. E no início você então acredita que ele possa te trazer isso, que ele seria a pessoa certa a te dar aquilo, a te trazer aquela esperança, a te dar a sensação de ser amada, a realizar um projeto de vida, de família, de realização. Mas a partir daí, isso como uma promessa faz você ficar vinculada e você prepara então o seu corpo para tentar manter aquilo de qualquer maneira. E aí então, dentro da lógica do narcisista, ele vai então começar a manipular para prender você, manter você presa a essa expectativa. E você fica então com esse tipo de questão. E se ele não vier mais? E se eu me afastar? E se eu esperar? Será que ele ainda me ama? Porque nós estamos então ainda presos a esse ciclo que foi alimentado durante muito tempo na relação com o narcisista. Eu me lembro de uma cliente que eu atendi alguns anos atrás, que me procurou porque ela estava exatamente percebendo que ainda estava presa a esse ciclo. Apesar dela ter conseguido se separar de um narcisista, apesar dela ter conseguido fazer uma técnica do contato zero, ela acabava percebendo que os relacionamentos que ela atraía, os outros relacionamentos, a partir daquele relacionamento mais significativo, eles tinham o mesmo padrão. E ela conseguia então interromper, ela conseguia bloquear, ela conseguia se afastar, ela fez tudo certo exatamente como todas as técnicas previam. Mas ela continuava mentalmente presa a esse ciclo. E depois, então, ela percebeu que as pessoas que ela estava trazendo para o campo dela eram muito parecidas. Parecia que ofereciam e garantiam ou prometiam a ela o mesmo tipo de atendimento, a mesma necessidade. E ela não conseguia ter isso, não conseguia sair desse tipo de relação e percebeu, então, buscando ajuda, que ela continuava repetindo ao longo de várias relações o mesmo tipo de padrão. Ela percebeu então que o problema dela não era o ex, não era aquele ex principal. Ele ainda estava no campo dela, mas não fisicamente. Ele estava ainda naquele ciclo da promessa e da expectativa dela de atender uma grande necessidade que ela tinha interna dela. Então, havia um padrão interno que mantinha esse vínculo pela anulação que ele promovia, pelo tipo de carência da validação, pelo tipo de atração por intensidade, por uma questão daquele arrebatamento. Ou seja, no fundo ela começou a perceber que não adiantava apenas o contato zero se ela ainda tinha um buraco dentro dela de valor.
ela precisava sentir que as pessoas que ela se relacionava traziam valor para ela, porque no fundo ela tinha dúvida sobre o valor dela. Isso fazendo então com que ela ficasse vinculada a alguém que em algum momento ela tinha expectativas que podia validá-la, que podia amá-la, que podia desejá-la, que podia fazê-la então feliz. Somente então, quando ela percebe isso e começa a fazer essa modificação desse padrão interno, é que ela consegue definitivamente sair, não daquela relação, mas desse ciclo de abuso, desse ciclo de dependência emocional. Ela saiu então de uma pessoa, mas enquanto ela não saiu do padrão interno, ela não conseguiu efetivamente se libertar. Então você pode estar se perguntando, mas então quais são os principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem esquecer então o narcisista, não conseguem se desligar daquela relação, continuam mantendo, mesmo que separados, esse tipo de vínculo, um vínculo que é doentio, mas que permanece a despeito das nossas melhores intenções de afastamento. Existem alguns motivos que são os mais importantes que eu venho encontrando nesses 38 anos de prática psicoterapêutica. Com certeza, o primeiro deles é o que a gente chama de vínculo traumático. Essa situação ao apego a esse ciclo, onde tem o prazer e depois a dor, uma expectativa de recompensa e o afastamento, ele cria então um tipo de vínculo, mas em cima de um trauma que é reforçado continuamente. Então não é um apego à pessoa, é um apego a esse ciclo, como eu falei no caso que eu citei aqui, inclusive fazendo com que esse ciclo se repetisse com outros relacionamentos com outras pessoas, onde então esse tipo de trauma fica vinculado entre a dor e o alívio, o abandono, o silêncio, mas a expectativa do atendimento do valor, de ser amado, de ser desejada. Esse vínculo, então, é um vínculo traumático que faz com que a gente permaneça ligado a esse ciclo, e por isso é tão difícil de esquecer um relacionamento narcisista. O segundo grande motivo é que há nesse movimento um reforço contínuo. Ele é um reforço intermitente. E como, na verdade, há uma oscilação, a gente vai perceber que a pessoa tende a ficar presa às vezes em que ele era bom, porque nem sempre ele era ruim. Ele não era ruim o tempo todo. Tinha horas que ele era atencioso de fato, ele poderia realmente ser carinhoso, às vezes ele era maravilhoso. Isso funciona dentro dessa lógica da dependência, da adicção, como uma máquina de cassino. Ou seja, você sempre tem aquela expectativa de que agora vai ser diferente, agora eu vou ganhar, agora vai avançar, agora vai dar certo, agora ele vai cair em si. Ou seja, esse movimento intermitente ele vai reforçando a fixação e daí a dificuldade de a gente conseguir esquecer, porque a gente está preso a esse ciclo interminável. Então a gente vai ver que isso acaba mantendo a gente preso nesse reforço que é repetido intermitentemente, fazendo com que a gente tenha dificuldade de conseguir esquecer aquele relacionamento narcisista. O terceiro grande motivo é o que nós chamamos de gaslighting. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre gaslighting e a confusão cognitiva que o narcisista provoca em você. Quando você está, por efeito do gaslight que ele fez de deixar você confusa, você começa a ter aquela sensação de que você não está só com saudade, que você então de repente sente falta. Você está tentando entender o que foi que aconteceu, qual foi a sua participação disso, aonde foi que houve alguma coisa que desandou, alguma coisa que você perdeu. Ou seja, a sua mente volta insistentemente para tentar reconstruir a realidade, porque você fica com a sensação de que alguma coisa te escapou, alguma coisa de fato você não percebeu. Isso faz parte dessa manipulação que a gente chama de gaslighting, essa confusão, essa forma de tentar deixar você confusa, como se você estivesse enlouquecendo, como se você tivesse um tipo de confusão mental. Nós chamamos de confusão cognitiva. Isso vai fazendo com que então você continue remoendo isso, mesmo depois de um afastamento, fazendo com que então você não consiga esquecer tão facilmente uma relação doentia como essa. Um outro grande motivo que poucas pessoas falam é que, na verdade, a pessoa que então termina uma relação e que tenta esquecer, ela sofre de um tipo de luto, um luto que não tem uma resolução, um luto que não tem um fechamento. Porque você então estava na expectativa de ter encontrado o amor da sua vida, alguém que te amava, alguém que tinha um projeto de família ou de vida, e de repente você acaba perdendo tudo. Você perdeu a pessoa, você perdeu a sua fantasia, eu chamo isso o projeto. Você perdeu o projeto da sua vida. Aquele futuro imaginado, aquilo que você tinha sonhado, com detalhes, de repente se dissolve, se esfarela, vira líquido na sua frente por conta desse afastamento. Você fica então ainda presa àquela esperança do que poderia ser,
daquilo que podia ter sido, daquilo que se tivesse acontecido isso, aquilo. Ou seja, é um luto por conta de uma perda, mas um luto que não tem resolução. E isso então faz com que, como toda perda, nós temos a necessidade de fazer um ciclo de resolução. Esse ciclo, para quem teve uma relação com um narcisista, ele tem de ser um luto em aberto e faz então com que você tenha dificuldade de esquecer esse relacionamento, aquela pessoa. O outro motivo, como a gente viu, é porque a gente acaba criando um tipo de movimento neuroquímico que faz então com que haja uma reação corporal que o organismo começa a sofrer de uma certa forma uma abstinência daquele mecanismo de prazer, da dopamina, da dor e do prazer. A gente fica então tão condicionado a isso que quando a pessoa vai embora, o nosso corpo fica dependendo ainda daquela movimentação enquanto a gente não mudar aquilo internamente que demanda, aquilo que faz a gente depender daquele tipo de prazer, daquele tipo de necessidade que a gente busca ser atendida. Mas o sexto motivo, para mim, é o principal, é onde eu tenho me concentrado ao longo desses anos para poder ajudar as mulheres, as milhares de mulheres que já passaram pelo meu consultório com problemas da dificuldade de esquecer um narcisista. É preciso que você encontre qual é esse tipo de gancho, aquele tipo de gancho que fez com que você entrasse e o narcisista conseguiu pegar esse gancho, percebendo que de alguma forma você precisava daquilo, você tinha uma necessidade de alguma coisa, uma carência de alguma coisa, e você estabeleceu um tipo de código dentro de você, um código inconsciente para você poder garantir que aquilo acontecesse. E os principais ganchos que eu tenho me deparado é o medo do abandono, o medo da solidão, a necessidade de ser validada, de ter valor, de ver reconhecido o valor. Se eu tenho uma dúvida sobre o meu valor, eu preciso que alguém então me valide. Então, quando o narcisista fala, nossa, você é a mulher da minha vida, você é a mulher que eu sempre esperei, é tudo que eu queria, tem algo que parece que dentro de você fala assim, nossa, essa pessoa realmente me valoriza, ela realmente gosta de mim. Tem aquela sensação, então, de que você agora pode ser suficiente. Se você tem uma dúvida de que não é capaz, de que não é suficiente, esse código, esse gancho, faz com que ele entre e fale e pegue você no primeiro momento, dizendo assim: não, você é capaz, nós juntos vamos construir. E você então fica preso a essa expectativa, mas ele nunca traz efetivamente o abastecimento disso. Ele usa isso para manter você presa a esse tipo de ciclo. Então, essa relação, ela vai tocando então em dores prévias, em conteúdos inconscientes, em necessidades que fazem com que a gente fique presa a esse tipo de relacionamento. Então, quando ele se vai, nós ficamos ainda com aquela expectativa de ver essa nossa necessidade, aquela nossa carência atendida. E isso faz com que você fique presa nessa expectativa, porque você não conhece qual é o gancho que faz você ficar presa a essa relação, a essa pessoa. O último motivo que eu quero trazer para você tem a ver com aquela questão do luto, é que normalmente esse tipo de afastamento ele tem que ser muito abrupto, ele tem que ser radical e falta então um fechamento. O nosso cérebro, para poder encerrar ciclos, mesmo quando do luto, é preciso que tenha um fechamento real, tenha um tipo de rito de encerramento. É uma conversa honesta, uma dor, um choro, ou uma reparação de alguma coisa, o reconhecimento da dor, um tipo de choro que faz com que haja aquele fechamento. A nossa mente ela não consegue ficar com pendências, com histórias em aberto. E nós tendemos a ficar presos porque enquanto a gente não fecha, parece que algo dentro da nossa mente não consegue deixar isso para trás. Com toda essa composição, principalmente dos ganchos inconscientes, nós mantemos então esse fechamento, essa abertura, esse tipo de lacuna que faz com que a gente não consiga esquecer, se desconectar, não retire do nosso campo psíquico aquela pessoa, aquele relacionamento, aquele ciclo. Então, se você consegue se identificar tendo passado ou passando por isso, eu quero te dizer que você não está pensando demais. Você não está apenas tendo uma saudade saudável. Você está tentando se reorganizar, organizar algo que foi dentro de você muito confuso, que ainda mantém você presa num gancho e que você precisa, então, necessariamente se desconectar, se destravar para poder seguir a sua vida em frente. Mas, Milton, não tem muitas indicações na internet sobre técnicas como contato zero, pedra cinza. Isso não ajuda? Eu vou dizer para você que, com certeza, são técnicas que são importantes, elas ajudam, mas elas não resolvem tudo sozinho. O contato zero é uma etapa importante desse processo. Ele reduz os gatilhos pela estimulação de contato visual, etc. Porque isso para o nosso corpo, para o nosso cérebro, a nossa estimulação da proximidade é importante, ela acaba evitando recaídas emocionais.
Mas o problema é que se a pessoa só corta o contato externo, mas ela não revisa esse padrão interno, se ela não decodifica esse código que ainda mantém ela funcionando dessa mesma maneira, num padrão que se repete, ela vai então poder continuar presa mentalmente. Ela vai entrar numa outra relação parecida. Ela vai manter o mesmo tipo de idealização que vai fazer com que ela fique suscetível a um novo tipo de relação, ao mesmo tipo de sofrimento. Então, dentro da minha abordagem, dentro daquilo que eu venho percebendo que é de muitos conteúdos que existem na internet, não adianta apenas essa ação de você entender o narcisista ou então estabelecer alguns desses passos que inicialmente são válidos. Não basta apenas você cortar com o narcisista. É preciso que você entenda e possa aprofundar em algumas perguntas que são muito relevantes e muito individuais. Cada um de nós tem um tipo de gancho diferente. O que é que fez com que eu entrasse numa relação como essa? O que que em mim me fez me manter nessa relação? Me manter preso a essa relação? Qual foi o padrão, então, que esse narcisista conseguiu ativar? Qual foi o gancho que ele conseguiu pegar e que eu não consigo perceber? Será que o que eu chamei de amor foi amor de verdade? Ou era uma carência, era um trauma, era uma repetição, era um tipo de necessidade que eu não consigo perceber e eu preciso atender de uma outra forma? Enquanto você não fizer essas perguntas, e que são difíceis porque nós estamos falando de conteúdos profundos, inconscientes, emocionalmente intensos, você não consegue se libertar e esquecer definitivamente uma relação narcisista. Normalmente, esses pontos das suas necessidades, os tais ganchos, esse código, ele tem que ter, ele está relacionado a uma necessidade sua de ser validada, de ter valor, de alguém reconhecer em você o seu valor. Outros tipos para outras pessoas, o conteúdo é a questão da solidão, o medo de estar só, o medo de não ter amparo, o medo de não poder, não ser capaz de lidar sozinho. Há muitas vezes essa confusão entre o amor e a intensidade da paixão, a questão sexual e a segurança de um amor estável. A tendência então a poder se anular e se suprimir, se autossacrificar para poder ser escolhida, para poder ser olhada, para poder ser vista, para poder ser valorizada. Esse tipo de padrão, que muitas vezes, por conta da insegurança, faz com que a gente mantenha apego a essa pessoa, porque parece que se ela sair, a gente não sabe o que vai ser na nossa vida. E veja, para cada um de nós existe um desses ganchos mais importantes, ou às vezes uma combinação deles, que nos mantém tão presa ainda a essa ideia, aquele ciclo narcisista de abuso. O contato zero, então, ele fecha a porta por fora. Mas a cura efetiva, ela exige que você feche a porta por dentro também. Sem isso, você vai continuar presa e sem conseguir esquecer aquele relacionamento. Então, quais são as consequências, normalmente, que eu vejo na minha prática clínica, que as vítimas que não conseguem esquecer, que ela ainda fica presa a esse ciclo, qual é o tipo de consequência que as vítimas normalmente experimentam na sua vida? Nós temos consequências emocionais, mentais, comportamentais, que vão desde a ruminação, né? Uma consequência emocional importante, a pessoa depois, o narcisista vai embora e a gente fica então ruminando sobre o que passou, o que, que foi, o que, que aconteceu, ficamos com aquela saudade confusa, onde parece que é uma saudade que a gente sente falta, mas ao mesmo tempo tem algo que nos lembra da dor, do sofrimento, das rejeições, dos silêncios. Nós muitas vezes ficamos com essa consequência de que nós é que fomos culpados, ou culpadas daquela separação. Sentimos vergonha, às vezes, de ter que, de repente, voltar a falar para as pessoas, para amigos, que a gente esteve submetido àquela relação. Uma vergonha, às vezes, de se sentir compelido a voltar para aquela relação, fazendo com que essa vergonha ela corroa a gente por dentro. Há aquele tipo de consequência emocional que é o impulso de uma recaída, o impulso de voltar ao contato, o impulso de voltar a saber o que está acontecendo, de atender uma ligação. Ou então, como consequência emocional também muito importante, é uma sensação generalizada de fracasso em termos dos relacionamentos amorosos. Essa sensação, então, que não é para gente, talvez não seja para mim, eu não seja merecedor, porque aquilo tem, então, uma sensação de fracasso, como se nós não fôssemos competentes para poder termos uma realização, ter felicidade nos nossos relacionamentos. Outras consequências são mais mentais, elas são mais no nível da cognição. Então, aquela idealização do começo, ela permanece muitas vezes como se fossem aquelas nuvens de sonhos e que permanecem como algo que pudesse ter sido possível. A gente começa então a fazer um tipo de memória seletiva, onde a gente então esquece alguma coisa do abuso, da dor e fica apenas com as situações boas. A gente acaba esquecendo o quanto que a gente sofreu noites e dias naquela relação.
A gente fica, então, às vezes, tentando encontrar uma explicação definitiva e ficamos, então, num loop infinito de como, então, explicar o que aconteceu, porque parece tão confuso que a gente não consegue uma explicação razoável. Isso, então, afetando, muitas vezes, até o nosso tipo de raciocínio, a nossa paz, o nosso equilíbrio. Nós ficamos num tipo de pensamento circular que é infindável. Se a gente não conseguir sair disso, o nível de sofrimento é muito grande e pode durar muito tempo. Há outras consequências são mais comportamentais, ou seja, a dificuldade de esquecer o narcisista faz com que você tenha o impulso de automático de olhar as redes sociais, de perguntar de forma indireta, procurar saber pelas pessoas, procurar ver as postagens, às vezes usar perfis outros para que ele não veja que a gente viu, mas saber o que está acontecendo, criar às vezes fantasias quando a gente está sozinho, fantasias de um reencontro, ou às vezes da gente brigando, ou às vezes daquela discussão que depois terminava num sexo interessante. A gente passa então no comportamento a comparar os novos relacionamentos com aquele ex-narcisista, os comportamentos que parecem ser iguais, o tipo de características que são boas, que parecem, ou seja, mostrando que a gente está preso e presa a um ciclo interminável de vínculo ainda àquele tipo de relação, àquele tipo de ciclo abusivo. Então você vai poder perceber se você está ainda presa internamente a esse tipo de ciclo, mesmo distante, ou mesmo já tendo separado, mas a dificuldade de conseguir esquecer, quando você fica tentando ainda entender quem era ele de verdade, o que será que aconteceu, o que eu fiz, por que será que ele agiu assim, será que ele era assim mesmo, será que ele me amava? Ainda fica esperando uma explicação que organize tudo para você poder seguir em paz. Essa explicação muitas vezes ela não vem porque existem lacunas da falta de consistência que não depende de você. Isso foi feito de propósito para você ficar enredada nesse tipo de manipulação. Ou então você começa então a medir o seu próprio valor pelo fato dele ter ido embora. Quando então a questão do gancho é uma questão de valor, a pessoa fica então achando que tem alguma coisa errada, que é alguma coisa que falta a ela para que ele tivesse ido embora, para que ele não tivesse permanecido ou para que uma outra pessoa não venha. Esse tipo de aferição de valor, ele acaba fazendo com que a gente permaneça nesse buraco de valor. E você fica muitas vezes ainda com essa sensação de que precisa provar para você mesma, para o outro, que você era suficiente, que você era boa, que não havia nada de errado com você. Você tem uma necessidade de explicar para as pessoas o que foi que aconteceu, por que é que você saiu, quase como se você tivesse que justificar o porquê da sua ação, como se você tivesse algum tipo de culpa em realmente ter tentado começar a ter uma vida mais saudável. Então, muitas vítimas não estão presas, então, ao narcisista de hoje. Elas estão presas àquela visão idealizada que existiu no começo, que parecia atender à sua necessidade e que permaneceu presa e permaneceu ainda presente no seu psiquismo até hoje. Então, o mais importante, o caminho da superação para esse esquecimento ser efetivo, não é só esquecer a força, não é só se afastar fisicamente, é você transformar alguma coisa desse padrão interno. É uma mudança de perspectiva. Não é apenas, como muitas vezes pode parecer por alguns conteúdos na internet, que é apenas apertar um botão, a praticar, vai aplicar uma técnica e tudo então vai se resolver. Não, o processo tem que ser mais profundo, ele tem que ser sob medida, ele tem que ser seu. Cada um de nós tem um processo para essa desconstrução, essa transformação, um tipo de descondicionamento para que você possa reconhecer qual é a sua necessidade, qual é a melhor forma saudável de atender essa necessidade, não deixando você vinculada, refém a uma relação tão sofrida, tão doentia. Então, é claro que alguns desses passos, como contato zero, eles ajudam de verdade. O que, que realmente vai fazer você superar isso? O contato zero, o mínimo possível no início, uma rotina básica de autocuidado, de você começar a olhar para você, um apoio, né, de uma rede de apoio segura, rede familiar, social, mas principalmente a ajuda efetiva é quando você começa a identificar qual é esse padrão interno, qual é esse padrão inconsciente que fez você ficar vinculado, quais foram os gatilhos que foram disparados para você ficar presa, travada a isso. E eu tenho, né, aplicado com isso, dentro dessa lógica, uma terapia, um programa terapêutico que eu chamo de Destrave Relacionamentos, para ajudar essas pessoas a identificarem onde elas estão travadas, onde elas estão presas. E somente quando a gente destrava esse gancho é que a gente fica imune a qualquer outro tipo de relação abusiva desse tipo. A saída, então, não é só parar de lembrar dele. A saída é entender por que esse vínculo ele entrou tão fundo, por que ele aconteceu e por que ele permaneceu. Ou seja,
Você não está fraca, você não está doente, você não está maluca. Você está agora transformando esse vínculo traumático num vínculo de libertação, num vínculo de realização. O objetivo, então, não é esquecer um narcisista, é não precisar mais de dinâmicas assim para se sentir viva, escolhida, amparada, amada, vista, desejada. Enquanto você está presa a esse tipo de dinâmica, você vai talvez não ter aquela pessoa, mas vai trazer uma outra pessoa, porque o objetivo então é você não precisar mais dessas dinâmicas para atender às suas necessidades, alguns buracos emocionais que estão presentes dentro de você e você não sabe. Quando você entende, então, que aquilo que você tinha não era amor maduro, mas era um condicionamento, era uma carência, era um tipo de trauma, um ciclo que você ficou preso, você para de se culpar por sentir falta e você começa, então, a se curar de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez precise ouvir isso.